todos, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre os elementos de Euclides, e nesse vídeo a gente vai tratar basicamente sobre ângulos. Eu tenho usado essa versão em português e também estou usando essa versão em inglês do Sir Thomas Heath, que você pode encontrar no volume 11 da coleção Great Books, tá? Essa grande coleção organizada pelo professor, filósofo e teórico da educação, o Mortimer Adler. Ele escreveu vários livros bem legais, tá? Entre eles esse Como Ler Livros, que é indispensável para qualquer bom leitor, tá? Junto com esse livro você pode ler os diálogos, o Mortimer Adler gravou, e o professor também escreveu esse calhamaço maravilhoso, Como Pensar sobre as Grandes Ideias a partir dos grandes livros da civilização ocidental, né? Que é essa ideia idealizada por ele nessa enciclopédia. Você também pode encontrar o Como Falar, Como Ouvir e essa ótima introdução ao pensamento de Aristóteles, tá? Para adquirir qualquer um desses livros, você pode conferir aqui nos links na descrição. Ok, então vamos lá. Na definição de número 8, Euclides diz assim: ângulo plano é a inclinação entre elas de duas linhas no plano que se tocam e não estão postas sobre uma reta. Digamos que a gente tenha uma linha qualquer, tá? Uma linha qualquer, e em qualquer ponto dela a gente tem uma segunda linha que toca nela. Vou colocar aqui nesse último ponto, ok? Segunda linha qualquer. Quando elas se encontram, esse ponto onde elas se encontram aqui, tá? A gente chama de vértice. Quando elas se encontram, surge uma relação entre elas, e é essa inclinação dessa linha em relação com essa outra aqui. Essa inclinação entre as duas é que Euclides chama de ângulo. Tranquilo, né? Repare que a gente pode ver essa relação, nesse caso, de duas formas. Você pode ver essa relação de forma interna e você pode ver essa relação de forma externa. Tranquilo, né? Digamos que essas linhas se cruzem, por exemplo, assim. Você pode perceber que vai surgir 4 relações aqui. A relação entre essa linha e essa, a relação de inclinação entre uma e outra, entre essa aqui e essa outra, que é essa relação de inclinação também, entre essa e entre essa e essa. No caso, a gente tem 4 relações distintas. Agora, quando ocorre de as duas linhas estarem sobre uma linha reta, ou seja, quando elas estão sobrepostas, ok? Quando elas estão assim, sobrepostas, significa que não tem essa relação entre elas, não tem uma relação de ângulo entre elas. Modernamente falando, esse ângulo seria zero. E os gregos eles não consideram o zero como um número, ou seja, não tem uma relação apenas nesse caso, tá bom? Na definição número 9, Euclides diz assim: e quando as linhas que contêm o ângulo são retas, o ângulo é chamado retilíneo. Quando a gente tem duas retas que se tocam, aqui nesse vértice, por exemplo, esse ângulo formado por elas é chamado de ângulo retilíneo. Bem tranquilo, né? Na definição de número 10, Sir Thomas Heath diz mais ou menos assim: quando uma linha reta, em conjunto com outra linha reta, faz com que os ângulos adjacentes sejam iguais um ao outro, cada um desses ângulos é chamado de reto,
e a linha reta que está em pé sobre a outra é chamada de perpendicular a essa reta dada, tá? Por exemplo, digamos que a gente tenha duas linhas que se cruzam, tá bom? A gente tem duas linhas que se cruzam de maneira que esse ângulo aqui, esse ângulo de cá, seja exatamente igual a esse ângulo de cá, tá? São ângulos adjacentes, ou seja, são ângulos vizinhos, tá? O ângulo do lado do outro. Digamos que a gente tenha duas retas, elas se cruzam de modo que os ângulos vizinhos adjacentes são iguais. Quando isso acontece, esse ângulo aqui é chamado de reto e esse ângulo aqui é chamado de reto. Esse quadradinho, esse meio quadradinho que eu estou colocando aqui, é o sinal de um ângulo reto, tá? Que a gente usa na notação moderna. Essa linha que está em pé sobre essa linha aqui a gente chama de perpendicular em relação a essa linha de baixo. Bem tranquilo, né? Dependendo do ponto de vista que você olhar, a gente vai ter várias perpendiculares. Por exemplo, esse ângulo aqui de baixo é igual a esse ângulo aqui de baixo também, tá ok? Então essa linha aqui, ela é perpendicular em relação a essa de cá. A definição de número 11 diz o seguinte: ângulo obtuso é o maior do que um reto. Quando a gente tem um ângulo que é maior do que esse ângulo reto, por exemplo, esse aqui, que eu vou desenhar agora, a gente tem um ângulo aqui assim. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo obtuso porque ele é maior do que o reto. E finalmente a definição número 12 diz o seguinte: e ângulo agudo é o menor do que um reto. Quando a gente tem um ângulo menor do que esse reto, por exemplo, esse ângulo aqui, que é menor do que o reto, certo? A gente tem o ângulo agudo. Bem fácil também, não é, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí embaixo e até o próximo.